Olá, amigos da TV Santa Maria, este é o Nerd Renegado. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Marcel. Regis. E o programa, como vocês estão vendo aqui, né? É Thundercats, não, é Caverna do Dragão. Dungeons and Dragons. A gente vai falar mais da série, a gente não vai falar um pouco do jogo, né? Porque a gente não jogou muito. A gente vai focar mais no que a gente gosta, que é a série. Eu não joguei nada. Que é série, bonequinhos e trailer da Renault. Trailer da Renault. A Renault patrocinando esse programa. Sim, o jogo ele é dos anos 80, início dos anos 80, né? Exatamente. Isso aí. Foi popularizado com o RPG? O RPG e tal. Real Playing Game. Mas antes de entrar, a gente tem notícias. E quais são as notícias? Uma notícia, acho, da semana. Cara, acho que a notícia é que o cinema aos poucos estão voltando aí, tem filme sendo reprisado, principalmente em drive-in, né? Algumas semanas o Império Contra-Ataca ganhou mais uns pila porque os caras estavam passando o Império Contra-Ataca nos drive-ins, arrecadou aí 2, 3 milhões, uma coisa assim. Tá bom. E o Tenet, o novo filme do Christopher Nolan, foi exibido em alguns cinemas e lucrou até agora aí uns 150 milhões, o que para um momento, um período de pandemia, é um baita valor. Né? Todos os filmes do Christopher Nolan são esses argumentos rebuscados aí, né? Origem, o Interestelar. E o Tenet não foge muito disso. Então, é com o Robert Pattinson no filme também. Ah, tem ele também? Tem ele, um ator que eu não me lembro o nome, que estão querendo já botar de Pantera Negra, já para substituir o Boseman. Enfim, o filme parece interessante. Pantera Negra vai ser substituído, segundo a internet, pela irmã. Pela Shuri? Eu acho mais interessante do que botar outro ator e mostrar que nada aconteceu, assim, não sei. Não, mas é... Bom, é complicado isso. A gente vai fazer um programa inteiro sobre isso. Não é que fatalidades acontecem, tem que botar outro ator, não adianta. É que nem é a Eles Leia. não vão riscar o Pantera Negra do universo da Marvel por causa que um cara que interpreta o Pantera Negra faleceu. É que nem entendeu? o time de futebol, a instituição é mais importante que o jogador, né? Hã? Que nem time Mas de futebol. é a realidade. São milhões, não adianta. Bilhões. Eu ia falar uma coisa que eu acabei me esquecendo, acho que eu mesmo me perdi. Mas vamos seguir. Mas é só futebol, mete futebol no assunto, uma coisa Não, eu ia falar uma coisa. Da Leia. A Leia aconteceu a mesma coisa com Star Wars, a Princesa Leia lá. Como é que é o nome da atriz mesmo? Carrie Fisher. Carrie Fisher, né? A gente percebe... Não sei ali, claro, usaram um recurso e tal, de digital, mas claro, ela apareceu um pouquinho, entre aspas, um pouquinho, né, no filme e tal, e já tinha cenas gravadas e tal. Ela não era a principal, né? Pra quem assistiu Ascensão Skywalker, eu vi vários furos, vários momentos em que era pra ela ter participado, né? Então... Mas ali não quiseram substituir pra ver... Totalmente digital? Não, assim? mas daí fazer uma homenagem. Eles pegar outra atriz? Mas daí é outra pegada. É outra pegada. Não tem como. Aí é outra situação totalmente diferente. Mas não é a mesma coisa? Cara, aí nós temos 50 anos de Star Wars pra tu saber quem é a Leia. Agora a Leia não foi riscada, agora a Leia morreu no cinema. Morreu? Não simplesmente, o que a gente tá falando é simplesmente tu excluiu o personagem Pantera Negra, entendeu? É isso aí que nós estamos falando. Eles querem apagar da história. Não. Continua, Rodrigo. Querem criar polêmica aí. Bom, vamos continuar então, né? Já que a notícia é o Tenet arrasando nas bilheterias, os poucos cinemas que estão abertos aí pelo mundo, né? E acho que é o único filme também, provavelmente tá no cinema, né? Não, estreou os Novos Mutantes, que lucrou uma merreca, né? Pra tu ver, nem com 2 filmes no cinema, os Novos Mutantes dão jeito, é complicado. Que judiaria este. Com a Arya Stark, o pessoal ali não os Novos deu Mutantes tanto. faz uns 6 anos mais ou menos foi gravado, né, cara? Esse filme aí, a Arya Stark já tá casada e já tem filho, já tá no outro continente. Né? É verdade, isso aí. Bom, vamos seguir então. Bom, Dungeons and Dragons, né, a série animada, né, foi com 27 episódios, pouquinho, né, pra quem... Parece mais, mas são só 27 episódios. É que a gente viu cada episódio 5 vezes, então... Quantas? Quantas vezes? 27 episódios. Quantas vezes cada um? No mínimo 5. No mínimo 5, tá? No mínimo 5. 3 temporadas, né, até tem aqui, deixa eu ver, dá certinho, né. A primeira temporada teve 13 episódios, a segunda teve 8... E a terceira teve 6 episódios, foi diminuindo aí. Tem mais um episódio que não foi ao ar, não foi filmado, né? Não foi produzido e tal, né? Só para pegar aqui, continuando no roteiro aqui, né? A série foi exibida de 83 a 85 na CBS, né? O CBS, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi exibido a partir de 86 no programa da Xuxa ali na Rede Globo. Grande Xuxa.
E é um interessante Fica a dica, vou fazer um programa sobre a Xuxa uma hora. Pode ser. Podemos fazer. Convidamos Começando ela, pelos então. filmes, né? Não? Pelos discos. Nem todos. Ah, não, tá. Tem uma coletânea de disco e tal, né? Tem uns discos massa, cara. Tem um disco muito Que massa. tu coloca ao contrário. Ao contrário, a Xuxa é... Que perigo. Ei, a Xuxa Bom, é fera. como era de praxe, né, as animações da época, né, pra quem já não viu os episódios, eles eram um one shot, que eles chamam, né? A história ela começava e terminava, né, nos episódios ali, então era possível reprisar em ordens aleatórias, como foi exibido aqui no Brasil, um episódio sem muita conexão. O primeiro era exibido por último, o terceiro era exibido lá no final e tal, e no final das contas ninguém sabia nada e a gente gostava, e era isso que importava. Pra quem vive num universo paralelo e não sabe do que se trata Caverna do Dragão, são um grupo de jovens que vai num parquinho desse de montanha-russa, num parque de diversões, Beto Carreiro, no Brasil, e acaba entrando num universo o nome do paralelo aí. Da montanha-russa é Dungeons Caverna and do Dragão. Dragons. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão pra nós aqui, né? E eles vão parar num universo onde cada um deles recebe um dom, um dote, uns armamentos, equipamentos e tal. Eles aparecem com roupa já e com a arma. Isso. E eles são guiados ou tentam ser guiados pelo mestre dos magos. Alguns dizem manipulados. Veinho ordinário, né, os magos. O mestre dos magos, ele na verdade ele é para ser assim como no RPG, é para ser o orientador dos jogadores. É o mestre, né? Que o chama, mestre. Né? Ele que orienta a história e faz as regras serem cumpridas e tal, tem todo Exato, mas na animação é sacanagem, porque ele, em vez de falar, segue pra lá que você tem que passar por aquilo lá e seguir adiante. Não, ele fala tudo em metáforas e analogias. E desaparece. E poesias e some falando. É um cara muito ocupado. Fala rebuscadamente, porque ele foi descaradamente inspirado numa espécie de mestre Yoda, assim, uma mistura de Yoda com Obi-Wan. Ele tem aquela coisa clássica do velhinho pequenininho, velho, sábio e tal, tipo Yoda, tipo aquele cara do... Como é que é o Cavaleiro Zodíaco lá, o cara da cachoeira também. Eu já não sei, Cavaleiro. Mas eu sei quem é o que treinou o Shiryu, né? Isso aí, mais ou menos nesse estilo aí do cara, essa pegada meio oriental, né? O cara ser velho, sábio e tal. O Miyagi. O senhor Miyagi. Exatamente. Mas nessa pegada e tal, né? Bom, não sei se vocês querem comentar sobre a produção, mas sobre a produção vocês têm mais alguma coisa, Marcelo? Cara, a produção, a empresa que fazia a animação, ela era envolvida com diversas outras produções de outras animações. G.I. Joe, ou Comandos em Ação aqui no Brasil, Transformers, Robot in the Sky. Onde é que tá? Tinha uns nomes aqui. Enfim, eles trabalhavam em várias animações clássicas dos anos 80 e tal. Dark Rangers. E tanto que até o raio do Vingador, lá que o Vingador sem os raios, era o mesmo som da arma do Optimus Prime, né? Aqueles efeitos sonoros. Então muitas vezes eles utilizavam os mesmos efeitos de outras animações. Tem uma animação da Caverna do Dragão que o Hank ele atira uma flecha essa flechinha luminosa no céu. E eles estão usando a trilha sonora de uma animação da Marvel. Nesse trechinho que eles usaram, eles não tiraram o grito do Hulk. Então, do nada, tem um grito do Hulk no meio da animação da Caverna do Dragão. Acontece. É bem bizarro isso. É bem bizarro. O Hulk é incontrolável. Incontrolável. Até me invadindo a animação ali. Então, assim, a produção, ela sempre sofreu muito com a pressa de, tipo, temos que fazer a animação, aquela correria. E isso sempre causou alguns problemas técnicos, assim, tipo, tem aquele episódio que o Eric, ele se transforma num sapo, não sei se você sabe. Lógico. Que tem uma hora da cachoeira ao contrário? Exatamente. Esse. Tem uma hora que ele aparece com as luvas com tudo o mesmo tom de pele. Tipo, os caras não pintaram tudo como tinha que ser. Mas isso aí, se tu for analisar, esses desenhos todos, né, antigamente, tem vários, na pintura tem horrores. Tipo, aquela pressa de querer fazer e tal, manda rodar. Mas comparado e acaba com indo. outros é bem feito até. Tem episódio... O Dragão. Não, pode continuar. Não, tem episódio em que a Diana, ela aparece branca, tipo, com o mesmo tom de pele dos outros personagens. Ela é uma personagem negra, sabe? E ainda assim foi. Tipo, o cara, azar foi. É o que deu pra fazer. Então tem muitos probleminhas, assim, que a gente percebe ao longo do tempo, mas tipo, passa meio batido porque é muito nostálgico, assim. É só pra ficar aí não batido, né? Quem produzia animação era a Toei, né? Animation, que é uma produtora japonesa que fez Dragon Ball, mas depois e tal. One Piece, né, faz hoje, pra quem curte aí e tal. Ela fez vários desenhos nessa época aí. A Toei é muito famosa. E tal, só que claro, ela fazia só parte da animação, né?
Mas daí que era mais barato, né? Assim como hoje é mais barato contratar estúdio coreano para fazer animação, tipo Simpsons. Os coreanos tudo preso lá, acorrentado. A animação inicialmente era para ser chamada de Sword and Sorcery. Isso aí. Só que a CBS, né? NBC não aceitou o projeto. NBC não aceitou o projeto porque ia ter pouco vínculo com o real universo que eles queriam manter vinculado, que era o de Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons. Daí, mais um pouquinho de negociação, o cara conseguiu botar o mesmo título. Não tem o mesmo... Eu acredito que não... Apesar de não ter jogado o RPG, não tem o mesmo vínculo. Tipo, eles criaram personagens novos para animação. Claro que no jogo tu tem o arqueiro, tu tem o mago, tu tem o acrobata, o escudo, a ladra e o bárbaro. Eles seguem o molde do jogo. Isso, mas os personagens, os adolescentes, eles foram criados para animação. Tem alguns personagens que foram usados depois, tipo Tiamat e tal. Merlin. Que foram usados posteriormente, mas todos os personagens têm as classes, né? Tipo o arqueiro, a acrobata, o cavaleiro, o mágico, o bárbaro, a ladina, né? O ladroa. A ladroa. O correto é a ladroa. Não é a ladra. A ladina, né? A ladina. Que tinha uma dublagem muito marcante. E tal, né? Não sei se vocês querem comentar mais sobre a produção. E a Uni enchendo o saco. A Uni era o mascote da galera e tal, né? Cara, a Uni, ele era dublado por um cara, por incrível que pareça. Frank Welker, e ele dublava assim, tipo, homem, mulher, com facilidade. E esse cara dublou o rugido dos leões do Rei Leão. Que show. Tipo, o pessoal acha que os rugidos da animação do Rei Leão foram gravados de leões. Não, foi esse cara quem dublou os efeitos sonoros, sei lá, os efeitos animalescos dos sonoplastia bichos. Quase. Né? A sonoplastia dos bichos. Claro, deve ter algum efeito de canal e tal, deixar mais grosso, não sei. Mas o cara dublava aquele... O que mais me preocupa é se a Uni é parente, não sei se seria um dos episódios do Thundercats, que tinha uns unicórnios, que o Mão de Martelo queria matar os unicórnios e pegar o chifre. Thundercats? Não sei se a Uni não era parente daqueles unicórnios, porque era na mesma época ali, cara. Os unicórnios, eles podiam se teletransportar, né? Mesmo, uma vez por dia. Esses aí. A Uni, ela é parente daquele unicórnio que aparece no filme A Lenda com Tom Cruise. Pode ser também. O Diabão. O Diabão é parte do Vingador. Só que o Vingador ainda não tem as duas gomas, tem uma só. Foi daí que o Vingador perdeu um chifre, né? E eles três são parentes. Esse Diabão que tem as duas guampas, o Vingador que tem uma só e o Hellboy que não tem nenhuma. O Hellboy tem só os tocos. Tá certo, o Hellboy. Mas ele lixa, porque ele... São tudo parente. Tudo parente. Pena que a gente não tem o Vingador aqui, mas o Vingador é bom falar do Vingador, a importância do Vingador como o antagonista, né? Antagonista da série, porque no Brasil ele marcou muito pela voz do Orlando Drummond. Exatamente. O Seu Peru. E todo mundo lembra dele, do Orlando Drummond com o Seu Peru, mas o cara é um baita no ator, fez participação no Seu Peru, ele é o Scooby-Doo, ele é o Popeye. Exatamente. E, tipo, tanto que quando teve a propaganda agora desse carro, que a gente não vai mencionar de novo, porque não tá patrocinando o programa, né? Quando teve a propaganda, eles chamaram... os caras tentaram vincular, dar o carro pros personagens saírem do universo paralelo com o carro, É bem coisa de cara que cresceu com isso daqui na cabeça, né? Pra usar isso em trabalhos atuais. Chamaram Orlando Drummond pra dublar o Vingador que aparece ali nessa propagandinha de 30 segundos, 20 segundos. E quando começou a ser vinculada essa propaganda, o pessoal achou que era um filme. Explodiu a internet, né, cara? Galera achando que era uma produção de filme e tal. E o Vingador, por incrível que pareça, ele segura o cavalo com as pernas pra poder voar, né? Quem voa é o cavalo. Apesar dele ter asa. Quem tem a asa é ele. Mas quem voa é o cavalo. Mas por que ele bate a asa quando sai? Porque faz um efeito, um grau, vai ver. Mas ele não voa. Tanto que se ele voasse, ele não precisa do cavalo. Né? Mas de repente ele cansa. Muita energia. Entendeu? Não sei, pode ser. Não sabemos. Vamos perguntar, né? Depois se a gente encontrar ele, a gente pergunta. Mas só frisando, os vilões tem... Claro, tem outros vilões durante a animação, mas o Vingador é o principal, tem o funcionário do Vingador, que é o Espírito das Sombras, se não me engano. O Demônio das Sombras. Demônio das Sombras, e tem o Tiamat, né? Que é a Tiamat. Mas que é inimigo deles e do Vingador também. Do Vingador. Tem um episódio em que eles levam o Vingador para uma outra dimensão, assim, onde o rei que quase mata ele. O Salão dos Ossos, se não me engano. Cemitério dos Dragões. Exatamente.
Esse episódio eu me lembro de cor. E o Hank só não mata ele porque é um bom garoto, né? Foi educado. Inclusive, nós não somos como ele. Nós não somos Por causa que eles chegam nesse cemitério, as armas deles são mais fortes, porque é onde foram criadas as armas. E tem armas que nem as dele reviria no chão, assim. Tem um tridente, tem rede, tem tudo, assim, ó. E daí eles usam pra ganhar o Vingador. Cara, pra mim a importância desse episódio é quando o Hank não mata o Vingador tá lá no chão, humilhado e tal, chega o Mestre dos Magos e fala pra ele, não sei o que, meu filho. Pra mim isso foi um spoiler de que eles tinham uma relação mais íntima do que simplesmente... Uma vez o Mestre dos Magos falou que o Vingador foi meu maior erro. Ele falou. E entrou atrás da porta e desapareceu. Inclusive esse episódio que vocês falaram do Cemitério dos Dragões foi um episódio que na época ele gerou uma polêmica porque ele serviu para mudar um pouco a classificação etária do desenho, né? Porque antes era um desenho mais infantil, né? E por ter essa questão da alusão das crianças matarem e tal, ele ganhou uma conotação mais pesada, ele teve aquela associação dos pais lá e por aí vai, pediu uma reclassificação de etária, alguma coisa do tipo assim. Então é um episódio pra época, assim, bem sombrio, assim, pros padrões, né? É que eu digo, pois é, isso que eu queria dizer, eu não me lembro desse episódio, quando eu via ele quando eu era pequeno. Eu me lembro quando eu era mais adolescente, até não sei se eu vi na Globo. É que ele repassou no SBT, né, o Cavaleiro do Dragão. Não, na SBT não, foi na TV a cabo, se eu não me engano. Ou na SBT, não me lembro. Não, acho que na Warner. Foi em TV a cabo. Eu vi em outro canal esse episódio, eu não me lembro dele, tipo no show da Xuxa, eu não me lembro. Porque na Xuxa a única coisa que podia era adorar o Satanás, né, cara? Não podia assim, essas coisas aí. É que assim, as duas primeiras temporadas elas passaram no programa da Xuxa. A terceira temporada só foi passar depois lá na TV Colosso. Então pode ter sido isso. Então eu sei que não foi na época. Então, tipo, tanto que... É que a terceira temporada são poucos episódios, né? É que eu digo que eles soltavam muito episódio, muita coisa sem nexo. Eu vou voltar aos Thundercats agora falando sério. Os Thundercats, eles têm... Uma cronologia exata. E aqueles últimos episódios do Thundercats eu só fui ver quando eles vão pra Nova Tandera. Aquilo eu só fui ver no SBT depois que eu tinha uns 15, 16 anos. Não tem um crossover da Caverna do Dragão com Thundercats? Claro que não. Que é aquele episódio que desce uns alienígenas no planeta, numa nave. Não tem um episódio do Caverna do Dragão que é? Não, acho que não, cara. Não é? Será que eu tô confundindo? Acho que tá confundindo. É. Tem. Não, os Thundercats isso acontecia todos os episódios. Descer uns alienígenas no planeta agora. Era só aquele planeta que eles desciam. E assim, eu acho uma sacanagem a gente tá falando dos episódios aqui. Quem quiser acompanhar, ver os episódios, eu acho que tem todos no YouTube. Né? Tem. Mas os caras, nessa onda de nostalgia, de trazer coisa dos anos 80 pra galera que hoje tem dinheiro pra comprar, os caras estão pedindo um absurdo por um box em DVD com os 27 episódios da Cavaleiro do Dragão. 200, 250. Os Thundercats tem cara pedindo 380, 350 pila num Isso box. Isso no box brasileiro, lançado aqui. Não, lançado no Brasil. Em determinados sites por aí. Né? Tem He-Man também, os caras lançaram num box e estão pedindo uma fortuna. Caramba. Mas é oficial isso? Não, isso é oficial, é material oficial, assim. Tem sites que tu ainda acha. Inclusive eu mandei pro nosso amigo Abel lá um box com toda a série do Batman por 100 pila, que daí eu achei em conta. A série dos anos 60. Ah, sim. Não, então essa onda nostálgica assim tá inflacionando. Tudo VHS. Inclusive essas estatuazinhas aqui da Aero Studios, que o cara, na época de lançamento, tu encontrava por nem 200 pila, hoje só uma tá 600, 700. Sabe, inflacionou demais, assim. Mas tem a culpa da Iron Studios que não faz mais, né? Não, mas acontece que a Iron Studios... Deixa eu ver, limitado. A Iron Studios tem um número limitado de peças pra fazer. Eles não podem, tipo, ir fazendo e vendendo. Eles compram uma determinada quantidade, né? Não, eles fazem uma determinada quantidade de acordo com o contrato que eles fizeram com a distribuidora da animação. Com quem tem os direitos. Tem os direitos. Então, tipo, você não pode fazer 2.000 peças de cada personagem. Daí eles não podem fugir disso. Pra vocês verem a diferença de marketing, né? Antigamente, quando esse desenho era lançamento nos Estados Unidos, foi gerado uma linha de brinquedo dele. Só que nenhum dos personagens principais, nem dos vilões principais tem na linha de Bill brinquedos. Murray não quis colocar o rosto dele. Não tem nenhum deles, tem só... Ai, que mistureba. São dois personagens que aparecem na animação. Um é o Merlin, tem na linha de brinquedos, e outro é um que... Não, é o Beholder, que é aquele olho com... O Beholder? Que é o cara que é uma bola com um olho gigante. E vários olhos. E tem o Ardu, que eu acho também. O Shumagurá? Exatamente, é parecido com... Mas tem o boneco do Merlin.
Não, e tem um outro que é o Arduke. Tá, não, tem que é um cara que tem uma espada curvada, que ele bate a espada e a espada tem um efeito sonoro que, que sumiu o filho dele, ele procura esse exatamente. filho. Ele é desse Não é Korlock? Ah, não sei. Eu acho que aí tem que é o Duque, o Arduke, que é o que tem um martelo de ouro também, tem um que acho que esse aí também não tem, acho que ganhou um boneco também, se eu não me engano. Não, resumindo, esses da linha principal nenhum saiu. É engraçado isso, um dos poderes do Vingador, ele se transforma em outras pessoas. O Vingador faz o que ele quiser. Ele é a mística da Cavaleiro do Dragão. E tem um dos episódios que ele se transforma em uns 4 personagens, e todos esses personagens saíram nessa linha de bonecos. Ele não. É que assim, ó, só uma coisa a respeito dos poderes. O Vingador e o Moonhire, eles podem o que eles quiserem. Eles não têm limite dos poderes deles. Nunca foi dado um limite. Não tem limite. Tudo, eles fazem tudo que eles quiserem. O limite é o roteirista. E todo final do episódio morria o Vingador. Daí dava uma explosão, aparecia um Vingador gigante lá e falava, ele é eterno. ele não morreu, pessoal, ele vai vir de novo. Enquanto o mal persistir, o Vingador continua aqui. É o Moonhire. Não confunda o Vingador com os Vingadores. Vingador de vida eterna, né? De vida eterna. Mas não deixa de ser, né? Então, né? E aí, vamos continuar então, né? Já que a gente já falou do Vingador, né? Vamos falar um pouquinho dos personagens, né? Os principais, vamos dizer assim. Um deles é o Hank, que é o arqueiro, né? Que no mundo real ele era um atleta. Ele era um atleta de jogos de futebol americano. E tem a arma mais legal de todas, que é esse arco, que é só o arco, assim. E quando ele finge que puxa, acende. Que é um arco que solta flechas. Mas o chapéuzinho do Presto reguladinho faz chover, né, cara? Só que nunca tá reguladinho, esse é o problema. Flechas de protoplasma. Que serve pra tudo a flecha dele, mas é verdade. A flecha dele ilumina, prende, faz gaiola, faz horrores. Ele consegue moldar, é que nem uma massinha assim. É que nem um anel do exatamente, do Lanterna Amarelo, do Sinestro. O Eric, né, que é o cavaleiro, né, que tem um escudo. O escudo ele cria um campo de força ali em volta. Aqui no mundo real ele era o débil mental, o abobado. Não, ele era um playboy. Ele era o playboy, ele era o riquinho. E tal. Tem um episódio que ele fala, uma vez eu tava caminhando no campo de golfe do meu pai, a gente se perdeu, levaram 2 dias para nos encontrarem no campo de golfe. Mas é sempre assim, os inícios da história, os inícios do episódio, ele falando uma bobagem, sempre. Mas um dos poderes iniciais do escudo é que ele pudesse subir no escudo e voar. Daí eles acabaram eliminando esse poder do escudo, porque como ele era sempre o cômico, né, já ia competir com o Preston, que também tinha um lado cômico de tirar coisas enfim. Resumindo, esse escudo dele faz o campo de força. Faz o campo de força, é o escudo. Mas cabe todo mundo dentro do campo de força. E não interessa quanto seja, cabe todo mundo. Próximo é Diana, né, que tem um bastão. No nosso mundo aqui ela era atleta. Acrobata. Ela e a Chitara com esse bastão aí. Exatamente. Só que esse aqui ele estende que nem o... Não, da Chitara era mais porreta. Não, ele estende? Não, mas ele é um toquinho. Mas fica normal. Da Chitara tá gigante. E a Chitara, ela corre também, né? Corria também, né? Tem essa vantagem. Ela dá umas piruetas, tipo, quando tem que atravessar um abismo, ela vem correndo e dá um mortal e cai lá do outro lado. Mas ela já era, né, aqui, né? Aqui ela já era... Era ginástica. Aquilo já era serelepe. Serelepe. Próximo é a Sheila, que é ladina, né? Ou uma que é ladroa. Ladroa. Aqui no nosso mundo ela era uma patricinha. Exatamente. Que usa... E tinha aquela vozinha assim que falava daquele jeito... Que usa a capa de invisibilidade, né? Fica invisível. Tipo Harry Potter. Exatamente, né? Olha aí. Ela botava, na verdade ela tava sempre, né? Ela botava a toquinha aqui e sumia. Nada muda, né? Nada se cria. Inclusive tudo se copia. Tem um episódio que foi modificado com o tempo. Tem uma, eu não me lembro qual dos episódios. Tem uma cena que ela sobe em cima do cavalo e aparece a calcinha dela branca. E como era uma animação para criança, eles mandaram arrumar. Colocar um short. A emissora, a TV, mandou mudar e daí pintaram tudo de rosa. Daí ficou tudo rosa e só apagaram a linhazinha que dividia o vestidinho rosa da calcinha branca. Então, mas ele é que nem nos tokusatsu, né, cara? Tokusatsu é tudo pra criança e as loucas aparecem, mostram as calcinhas direto nas lutas. Normal. Mas né? é Japão, né? Japão, né? Japão é bizarrice. Bom, a Sheila, né? Só pra falar que a Sheila é a irmã, né? Do Bob, né? Não, tô falando do Bob. Vamos falar do Bob, a gente cita isso aí. Vamos falar do Presto, então, antes. O Presto aqui, nosso, era o CDF, né, cara? É o mago, o nerd. Esse aí é o true nerd e tal.
ele tinha o chapéu mágico lá que ele não conseguia usar. Nunca tirava nada que prestasse do chapéu. Muito de vez em quando ele tirava. De vez em quando ajudava, né? Teve um episódio que ele encontrou o Merlin, que o Merlin queria ficar com ele pra treinar ele, porque ele podia ser um grande mago e ele queria, na verdade... Eu quero contar uma coisa pra vocês. Não era o Merlin, pessoal. Não, eu era sei o Vingador. Eu ia falar, cara! Eu sei que era o Vingador. Só vocês não se iludirem. Então o Merlin quis ficar com o Preston no castelo dele pra ensinar ele a ser um bom mágico e tal, e ele queria aprender mágicas novas pra poder levar os amigos dele pro outro mundo. Isso é depois do Rei Na Arthur. verdade, o Merlin era o Vingador que queria o chapéu dele pra poder chamar as crianças de volta lá, porque eles não vão deixar o amigo dele aqui. Isso é uma coisa que o Vingador ele queria Vingador as armas exato. mágicas para derrotar o Tiamat e tal. Exatamente. E é mais ou menos Não, assim. só resumindo, o chapéu do Preston não funcionava teoricamente, né? Porque ele não conseguia fazer o que ele queria, mas sempre saiu o que ele precisava, entendeu? De dentro do chapéu. O próximo é o Bob, né? Que é o Bárbaro. Bob, que irritadinho. aqui no mundo real ele era um débil mental também, xarope pra caralho. O segundo mais xarope de todos da série era ele. É o Pestinha. Perdendo só pra Uni. Não, ele é o birrento. Que ele era uma criança, né? Se o cara comparar com os outros. E ele conheceu a Uni num dos episódios e se apaixonou pela Uni. A Uni é minha amiga, é minha e não sei o quê. E tanto que ele tentou uma vez ir pro mundo, trazer a Uni e voltou. O pessoal voltou porque a Uni estava sofrendo perigo, né? Ela ia morrer num desses episódios aí. Eles voltaram por causa da Uni. Inúmeras vezes, só pra frisar, né? E todos eles voltaram e por algum motivo tiveram que ir de novo. Então, ou abriu o portal lá e depois não conseguia atravessar e voltavam, enfim. Uma vez que o Hank era um sapo, ele voltou sapo aqui, teve que ir embora. Também tem que voltar embora e tal, tem várias. Mas o legal do poder dele, que é o tacap dele, ele dá uma sentada no chão ali e abre E cria pequenos cria um abismo, sabe? Treme o chão. É força, né? A questão é força, porque também ele dá nas pessoas também aquilo ali. Depois o Mestre dos Magos, né? Que seria o líder da trupe. Não, o líder é o Hank, né? O Mestre dos Magos só tá pra confundir ali o pessoal. O Mestre dos Magos é para ser o guia, né? É para ser a mente que vai ajudá-los neste mundo bizarro de selvageria. E ele é poderoso, só que ele não gosta muito Cara, de Deus. eu não sei se ele é poderoso, nunca vi ele fazer nada. Pois é, cara. Ele só dá umas diquinhas e desaparece. Tem um episódio que ele é sequestrado por uns bichos, ele fica dentro de uma bolha, ele tá lá de bem, parece que tá chapado até. E lá pelas tantas congelam ele, porque ele fica fazendo magiquinha, sacanagem com os soldados que sequestraram ele e tal, daí congelam, daí ele fica lá dentro, daí vão as crianças salvar o Mestre dos Magos. Quer dizer, ele não é tão poderoso assim, né? Mas eu acho que de repente ele se faz de malucão, né? Pode ser. Tá bom, mas daí... Se faz daí deixar é sem um braço. filho da baita filho da mãe. E ele tem uma... Não tem uma irmã... Não, ele tem uma... Ele tem um episódio que tem uma mestra, tipo uma mestra dos magos pequenininha, igual a ele, não tem? Esse eu não me lembro, Rodrigo. Não tem? Eu acho que tem, só se eu vi a série errada, então. No RPG tem um cara que direciona os jogadores, né, na partida. O papel do Mestre dos Magos é esse. Então, às vezes o objetivo dele não é realmente ajudar eles a saírem do mundo, mas é conduzi-los e darem um apoio moral. É, uma orientação ali, Uma orientação. Né? Então, bom, a gente já falou da Uni, né, que é o unicórnio ali, como é que é? Um bezerro de unicórnio. Na verdade, isso é exatamente o que ele falou. Ele é uma mistura de um cabrito com um cavalo e um unicórnio. É isso aí. Que tem um chifre no meio. E que descobriu lá pelas tantas que, como ela é novinha, ela não sabia que tinha esse poder. Mas os unicórnios, eles têm o poder de desaparecer. Teletransporte ali. Desaparece. Eu não me lembro agora se ele desaparece, fica invisível, que nem a outra personagem aqui, ou ele teletransporte. Então. Daí ela faz uma força assim... E não consegue. Tem um episódio que aparece os unicórnios e tal. Daí, o monstro tá com ela na mão, daí ela vai, faz força, Uni, dela faz força. E a chance dela ficar com os unicórnios e o pessoal se livrar, mas não. O pessoal resolveu ficar, né? Isso é um plot de filme, eu tava vendo... Não, mas não, eles andavam com ela porque a qualquer momento podia bater a fome e dava um baita de churrasco, cara. Sei que era a questão. E carne de cordeiro é boa, cara. A melhor carne que tem é carne de cordeiro. Bem... Sim, o Bob ia adorar. Mas daí não precisa nem saber, cara. Eu acho que avisaram pro Hannibal, que era a irmã dele, que come aí tua irmã. Os caras falaram, mas não. Não, mas esse tipo de argumento é bem batido, assim. Eu tava vendo alguns filmes nesses últimos dias e esse negócio de tu, tipo... Comprou em algum lugar desse filme? Não, eu andei comprando os filmes aí. Infelizmente as locadoras estão fechando e não tem cinema, ou seja, não vou ver mais filme porque eu não baixo filme. Mas...
esse plot de tu sempre ter alguma coisa que mantém o personagem naquela situação ali, para que ele só consiga contornar isso lá no finalzinho, é uma coisa bem batida. Muito batida de roteiro, assim. Tu conduz ali o personagem pra onde tu quer, né? E tal. Basicamente isso, né? E o Vingador, tu não tem o Vingador Não, aqui? o Vingador não tem ainda. Cara, tem uma outra, não é outra empresa, um outro cara, ele produz numa escala maior. Essa escala é 1:10. Ele faz uma escala 1:15, sei lá, uma escala meio intermediária desses personagens. Não é tão perfeitinho, tem umas poses menos dinâmicas, eles estão mais em pé, durangão, assim. Só que ele não tem licença pra fazer isso. Mas ele fez e tá vendendo aí. Ele fez um Vingador. Ele fez um Vingador em pé, assim, segurando aquela luz dele e tal. É legal, pra quem curte o personagem é legal, mas... eu vi isso aí. O que a Iron Studios fez em cima do cavalo, empinando o cavalo com as abertas, um troço absurdo, assim. Ainda tá em algum container estacionado ou em São Paulo ou no Japão, porque não chegou ainda. Era pra ter sido lançado agora em março e por causa da pandemia, né, tem um monte de coisa retida em algum lugar do multiverso. É 1:10 também. É pra ser 1:10, mas como ele tá em cima de um cavalo e a proporção dele é um pouco maior que os outros personagens, ele dá a impressão de ser bem maior e ele ocupa mais espaço porque tá com as abertas e tal. E tá em cima de uma base ainda. Então é muito mais legal, assim. Bacana. Bom, os dois personagens que a gente tem, o principal Tiamat, né, que é a Dragoa, né? A Dragoa com 7 cabeças. 7 cabeças e cada cabeça tem uma cor, né? Pra quem joga RPG e tal, tipo, é o vermelho, azul, verde, preto e branco. E cada cabeça tem um poder. O vermelho acho que é fogo. A vermelha gosta de fogo, ele nunca é capaz de falar. E a preta espelha ácido, o azul raios elétricos e a verde gás clorídrico. E o branco acho que é gelo. E o branco é gelo. E aqui no Brasil foi dublado por um homem. Então, toda a vida a gente teve a impressão que o Tiamat era um dragão, mas não, era uma fêmea. Tipo a do Shrek. Pra quem joga RPG, tem uma extensão do D&D, acho que é o Dragonlance, que tem o Tiamat, é a vilã principal da história. Só que o Tiamat ele é meio que uma transformação, assim, tipo, quase como um poder assim, dos deuses dentro do jogo, ele se transformar. Tem a Takis, que é a deusa do mal, que é a vilã do jogo, ela se transforma na Tiamat e tal. Tem toda uma questão envolvendo os dragões, aí tem o dragão de platina, que é o Bahamut, que seria o oposto do Tiamat e tal. Bem legal pra quem curte RPG. Mas esse nome Bahamut não é estranho. Não, Bahamut tem na Bíblia, é o Bahamut versus Leviatã. Exatamente. Que é Bahamut é o bicho que vai matar o Leviatã quando o Leviatã exatamente. É uma passagem... Tem que ler, Marcelo. Abrir a mente. Vocês querem comentar mais algum episódio e tal? Vamos pro último episódio. Acho que nós temos que ir ao momento das teorias da conspiração, né, cara? Vamos falar do último episódio, depois a gente fala das teorias da conspiração. Vamos pro último episódio, né? Ele nunca foi filmado, né? Produzido, né? Houve uma divergência ali de se a série ia continuar ou não. Não sei se tu sabe, Marcelo, tu quer... Cara, foram mais problemas financeiros e administrativos que fizeram com que eles terminassem o desenho do que a baixa audiência, né? Sim. Tem fontes que dizem que foi a baixa audiência. Mas, poxa, era anos 80, a animação fez um sucesso nacional e internacional, originou pouca, como é que se diz, quinquilharia, assim, camiseta, não sei o que e tal. Ficou meio fechado no universo dos jogos. Porque ela não teve esse intuito que nem foi, ela não nasceu como He-Man, como Thundercats, né? Que foi isso. Pra vender na verdade, boneco, se a né? série não tiver brinquedo, ela não se paga, entendeu? É dinheiro desperdiçado. Então, esse negócio, eu não entendo esse negócio de, tipo, lançar os coadjuvantes da animação e não lançar os principais, sabe? Foi bem estranho. Mas que de repente fizeram baseado no RPG. Talvez. O personagem... Tem um episódio que tem um personagem que é covardão, que tem um filho. Um cavaleiro que é covardão. Um gordinho, né? Esse eu sei que tem uma figura muito semelhante com ele no RPG, que é o medroso, cavaleiro medroso que salva o dia. Então, enfim, todos os argumentos devem girar em torno do RPG mesmo. Mas não sei por que não investiram mais, pegaram uma empresa lá, a Kenner, né? Porque se for pensar, quase todos, né? Desenhos desse tempo tem, coleção de bonecos. Capitão Planeta tem todos uns desenhos bem... Planeta. Pois é, uns desenhos bem secundários, assim, todos têm, cara, todos têm. Os bonequinhos. E foi cancelado isso antes de que os autores pudessem fazer o episódio final, né? O episódio final, depois de um tempo, ele foi roteirizado, foi feito uma história em quadrinho.
e foi feita uma animação que eu até não procurei. Tem uma animação baseada nesse último roteiro do último episódio que tá no YouTube. Tem uma história em quadrinho também que foi feita em cima. A história em quadrinho foi feita e com base na história em quadrinho foi feita essa animação aí para alguns fãs. Então, mas a teoria da conspiração, nos primórdios da internet... Dos primórdios mesmo. Dos primórdios da internet, uma das teorias é que eles estavam... Não era nem computador, era máquina de escrever que os caras usavam na época. Era MSN. Eles na verdade tinham morrido na caverna e eles estavam numa espécie de purgatório. Não, eles morreram na Montanha Russa. Na Montanha Russa e ali era o purgatório. O que eu falei? Na caverna. Na Montanha Russa que era o título. Que o nome é Caverna do Dragão. Olha aí. Exatamente. Mas quando eu li isso eu fiquei meio chocado, assim, os caras não fizeram isso porque era pra criança. Daí tu olhou 3 anos depois, tu viu o Lost, o final do Lost. 300 anos depois, quer dizer. Não, dos primórdios da internet. Por causa que assim, alegam que nenhum deles, quando era aqui no mundo normal, eram pessoas boas, entendeu? Então eles morreram. Todo mundo tem seus pecadinhos, né? Morreram. Pô, um guri novinho, tipo o Bob. O Bob era o principal que tinha que ir pro inferno. É o mais chato. Daí eles foram pro inferno e o demônio, na verdade, o diabo, era o Mestre dos Magos que ficava brincando, fazendo eles se perderem ali. E eu sei que o Tiamat era um anjo. E o Vingador, eu não me lembro qual é que era do Vingador. O Vingador tava na loucura, tava ali só pra agitar. Era um fantoche do Mestre dos Magos. Podia ser. E ele meteu a Uni na vida deles mais pra atrapalhar, afetar emocionalmente eles do que pra ser um bichinho de estimação. Essa é a teoria, né? Essa é a teoria, mas não era nada disso. Não, e a teoria mais aceita é essa. Pior de tudo que é. Todo mundo gosta da ideia. Ninguém quer a real, ninguém quer essa teoria real e nós não estamos interessados. É que o episódio que foi escrito, né? Tem um script e tal, mas nunca foi produzido, é bem diferente, né, aliás. Conta pra nós aí, Marcel. Sabe? Foi escrito? Não, eu sei, eles rompem a equipe, a equipe, fica pra um lado da equipe do Hank, pra outra do Eric. Peraí, cada um deles ganha um Renault. Não, eles arrancam. E daí eles têm que subir uma torre, um negócio assim. Eu sei que os caminhos deles no final vão se cruzar. Isso. Eles vão ter uma jornada. É que eles se cansam do que estão passando e cada um quer resolver uma solução. Se não me engano, a equipe do Hank é o Hank, o Presto e a Diana, e a do Eric é o Eric e a... Esqueci de novo o nome da guria ali. A Diana? A Sheila. A Sheila, o Eric, a Sheila e o Bob. É uma equipe. E eles vão resolvendo os problemas deles, no final eles se cruzam numa torre, que é a saída deles, e nessa torre lá eles têm a Torre do Elefante. Tem o Vingador lá, só que daí tem o corpo do Vingador, antes do Vingador ser o Vingador, entendeu? E daí o Mestre dos Magos aparece, conta toda a história, que o Vingador na verdade é um filho dele, e no final eles voltam pra casa. E o Vingador e o Mestre dos Magos ficam lá conversando numa boa. Mas no final tem, eu não sei se é verdade, me contaram que no final o Mestre dos Magos pergunta, mas vocês não querem ficar e tal, fica meio subentendido, não é isso? Deles fazem uma rodinha. Não, eu sei meio por cima, assim, não sei detalhadamente. Não, mas eu acho que no final, tinha isso, tipo, o Mestre dos Magos, mas vocês não querem ficar e tal. Dá a entender que, tipo, se eles quiserem ficar, eles podem ficar, mas se eles quiserem ir, eles podem ir, entendeu? Mas isso aconteceu no Digimundo uma vez. Digimundo aconteceu também. Mas daí eles voltaram depois. Mas é que tinha diferença de tempo, né, no Digimundo. Tinha, diferente, Eles não envelheciam. E a Uni, nesse último episódio, ela fica no... Churrasco. Não, a Uni ficou com o Vingador, né? Não, ficou com o Mestre Magos, E tu viu o churrasco depois, né? E daí, que conflito. Marca abriu do seu Benedito. E o Mestre dos Magos aqui, churrasqueando. Meu filho, falou pro Vingador, meu filho, vamos lá em casa, que hoje vai ter um chibo no espeto. Mas estão destruindo a infância de milhões de homens desocupados. Mas é isso então, vocês querem comentar? Não sei se o último episódio termina mais ou menos assim, né? E aí, quando tu ouviu esse episódio, tu não conhecia esse? Eu não conhecia detalhadamente assim, não. Só sabia que eles voltavam pra casa e viveram felizes para sempre. Se tivesse uma segunda temporada, eles iam voltar mais velhos, tipo Bill e Ted, assim. Cara, o que seria interessante era ter um filme, cara. Cara, uma trilogia. O problema do Caverna do Dragão, mesmo do He-Man, mesmo dos Thundercats, sempre tem um roteiro circulando pro Hollywood, daí alguém... Quem tiver um contato mais forte de uma grande produtora, consegue. Que foi o caso do He-Man agora, que inclusive, não sei se tu viu o He-Man que escolheram. Um gurizão lá, não curti muito, mas enfim. Mas tá treinando com o The Rock, cara.
Aquele cara tá treinando com o The Rock, então tá resolvido. Tinha que ser o The Rock, então. Ele vai ficar um monstro. Imagina Mas o The Rock nunca vai. O The Rock, aquele cabelinho no He-Man. Mas o problema da Caverna do Dragão é justamente isso. Tipo, sempre tem um roteiro circulando e tal, e ninguém quer fazer, e vamos fazer. Não, mas tem que ver os direitos. É isso que quer dizer, a Caverna do Dragão, diferente da Thundercats e He-Man, que não fazem porque não querem, porque eles sabem de quem é os direitos, né? O Thundercats é da Warner, o He-Man é da Mattel. Os direitos autorais são divididos entre 3 da Caverna do Dragão. Eu até não sei se são eles ainda, se são parentes deles, por causa de tanto tempo que faz. Eu sei que um deles morreu e o direito ficou para a esposa. E essa esposa é o complicador que foi o principal motivo de ter acabado a série, também foi ela. E a partir daí eles não fecham o negócio com esse material, entendeu? É saco isso, porque eles podem ficar milionários, sabe? Faz um filme bem feitinho, uma trilogiazinha boa. Segundo eu pesquisei, né? A primeira licença era da TSR, depois passou para Saban, que fazia os tokusatsu do Tartaruga Ninja, Power Ranger e tal. Depois a Saban foi comprada pela Fox e virou a Fox Kids. Depois virou a BVS Entertainment e agora está numa tal de Mill Creek Entertainment, que eu não sei que grupo é e tal. É bem basicamente ficou sambando. Mas na verdade isso é mais um negócio nostálgico nosso, muito difícil reativar essa franquia. É difícil, né? Apesar que o Thundercats voltou, o Cobra Kai voltou. Podem fazer um Dungeons and Dragons Roar. Imagina. Ia ser maravilhoso, Rodrigo. Criancinha, eles com... Não, cara, eu digo, imaginam, agora falando sério, um filme na pegada Senhor dos Anéis com esses caras aí. Dá pra fazer, mas acho que teria que ser um pouquinho mais infantil só. Cara, na verdade não pode ser infantil porque o público tem 40 anos, cara. Não, eu acho que pode seguir o conceito que o Harry Potter usou. Tipo, se tu pegar os primeiros filmes, são bem infantis. Ele vai amadurecendo com o tempo e os últimos são bem mais bem sombrios, adultos, bem sombrios. Eles podem fazer uma trilogia muito bem, assim, tipo, faz um primeiro infantil, um segundo mais intermediário e um terceiro bem mais adulto, assim. Pra fechar, né? Tipo o Rambo, eles prendem coisa na parede e arrancam a faca, o coração. Sanguessuga, pega o Presto e joga no poço de sanguessuga, essas coisas assim. É isso aí então. Era isso. Quer comentar mais alguma coisa? Algum episódio? Só pra falar. Não, só pra algum episódio que vocês assistiram ou se lembram e que vocês gostam. Eu curto desse que o Hank podia matar o Vingador. É uma lição de moral boa pra gente levar pra vida e pras crianças. Tinha que ter matado, não tem lição. Louco, se eles rateassem, louco ia matar eles. Não, hoje em dia tem política aí que é a favor de tortura e ninguém ensina que se tu vira um torturador, tu acaba se tornando inimigo. Mas tu não sabe que não existe o Vingador na vida real, isso aí. O Vingador é terrível. O Vingador escravizava os anão, o Vingador fazia horrores. Mas isso no multiverso que a gente não tá lá. Só deixar bem claro, o meu episódio favorito, já que o Rodrigo perguntou, é o dos anão. Que o porteiro dos anão é um gigante, eles são raças rivais, e no final o gigante se sacrifica para os anão poder fugir dos campos de concentração. O anão é um gigante? Não, o gigante, ele é o porteiro dos anão. Tá. E eles são raças rivais. E daí no final o gigante se sacrifica para os anão poder fugir. Que eles estão numa prisão e tal, é bem legal. Tá? Eu gosto do episódio do jato, da Segunda Guerra Mundial, lá que tem o piloto e tal. Tem o piloto que cai lá. Isso é uma coisa que tem que volta e meia aparece gente do mundo, né? Sim. Tipo uma namoradinha do Bob aparece. Essa namoradinha do Bob foi uma vez que um cara roubava as crianças debaixo da cama. Exatamente, é tipo Monstros S.A. Inclusive, essa sequência que mostra ela sendo puxada pra baixo da cama, tem uns bonequinhos em cima da cômoda, esses bonequinhos viraram action figure. Dessa coleção que tu falou aí. Olha só, viu? Embutido. Quer dizer, e eles não. Direitos autorais, Marcelo. Mas assim, tem todos os episódios no YouTube, vale a pena relembrar, é bem legal, divertido e nostálgico. E quem quiser comprar, R$600 cada um desses. Garimpa, Mercado Livre. Sacanagem, abre um parênteses aqui. Os caras que não colecionam, que compraram todos eles, hoje estão vendendo todos juntos. Tu não pode querer comprar separado. Todos juntos por 3, 4, 5 mil reais. Marcel, essa internet. Essa internet. É isso aí então, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Até semana que vem. Valeu, obrigado.